semana para lá de agitada no Gigante da Colina. O Vasco com decisões dentro e fora de campo para ser tomada. O Vasco da Gama tem um jogo decisivo contra o CSA. Fernando Diniz está balançando no cargo Cruz Maltino. Cobrança interna por parte de grupos políticos pedindo uma reestruturação no departamento de futebol do Vasco. Esse final de semana aconteceu mais uma sacanagem na base. O seu Pedro Paulo tem que explicar. Ele que precisa sair dessa zona de conforto dele, pedir ajuda e ir atrás de dinheiro novo. A gente até vai falar sobre a situação aqui do Marinax e do Botafogo. E a gente também vai falar aqui sobre o Admar Lopes, chegada aí de reforços no Vasco. Então coloquem atenção, você que está descontente com o atual momento, o qual o Vasco da Gama vivencia, se inscreva no nosso canal. Meus amigos, semana agitada no Vasco da Gama. O Pedro Paulo, ele deve explicações à torcida do Vasco. Esse último sábado aconteceu mais uma situação que tem que ser investigada. Eu estava fazendo aqui um levantamento e é o quinto ou sexto jogador da base do Vasco da Gama que o Vasco entrega a 0,800 de grátis para rivais brasileiros. Dessa vez foi o Igor Rabelo. O Pedro Paulo, junto com o Felipe, está fazendo os negócios muito estranhos aí no Vasco da Gama, mas muito estranho na base. Porque não tem cabimento esses jogadores serem negociados a custo zero, como foi o JP, o Barros, que está voltando, o Matheus Ferreira. Não tem cabimento. Isso é uma coisa estranha, é uma grande sacanagem que está acontecendo, que ele deve explicação. Paralelamente a isso, o Vasco tem um jogo muito difícil contra o CSA. Não pensem, os amigos, que vai ser um jogo fácil. Vai ser um jogo muito nervoso. E aí, tem muita gente falando que o Fernando Diniz não tem culpa, que a culpa é da diretoria. Evidente que o maior culpado é sim o Pedro Paulo, aventureiro que caiu no Vasco de paraquedas, certo? Agora, o Fernando Diniz, ele está comprando uma briga desnecessária com a torcida do Vasco, tá? Porque a última palavra é do Fernando Diniz. E o Fernando Diniz está colocando aí para poder jogar um jogador que já se tornou insuportável vestir a camisa do Vasco, que é esse atleta João Vitor. Já debochou da torcida, já quase saiu no tapa com o torcedor. Laureano, quem escala o time é o empresário do João Vitor. Beleza.
Agora, o Fernando Diniz se sujeitar a uma situação dessa, treinador que foi campeão da Libertadores, que chegou à seleção brasileira, é algo inacreditável. Essa é mais uma sacanagem que está acontecendo no Vasco. E jogo contra o CSA. Se não vier a vitória, a classificação, o Diniz vai meter o pé. Porque vai ter que ser dada uma satisfação para a torcida do Vasco. E se o Pedro Paulo tiver que jogar a princípio no precipício, o Felipe ou o Diniz, vai o Diniz para esse precipício. E aí, infelizmente, a gente vê jornalista, como foi o caso aqui do Thiago Life, tá? Passando pano, dizendo que o planejamento do Pedro Paulo, falta o Pedro Paulo ter falado isso para ele, que o planejamento do Pedro Paulo é tentar ficar. Ele não tem planejamento, o planejamento é ficar na Série A. Olha só. O Pedrinho é um péssimo presidente e o Felipe é um péssimo diretor porque não tem projeto esportivo. Cara, é exatamente esse meu ponto. Não tem projeto esportivo e não terá por um tempo. Qual é o projeto esportivo do Vasco? Para quem está com os dois pés na realidade. O projeto esportivo do Vasco é sobreviver na Série A o mais maior tempo possível nos próximos anos, porque o clube faliu. O clube está em recuperação judicial. Olha o que o Thiago Lai falou. Projeto do Pedro Paulo, que é amigo dele, tá? É permanecer na Série A. Ele não tem projeto. Irmão, por que as pessoas que estão aí no Vasco e são conselheiros não tomam as rédeas e afastam esse rapaz hoje, no dia 4 de agosto, quando se dá tempo de fazer alguma coisa no Vasco da Gama? Hoje, dia 4 de agosto, ele tem que renunciar. Hoje, dia 4 de agosto, a gente já está com um mês de janela aberta e foi o Thiago Gomes, ou melhor, o Thiago Mendes, a única contratação de um jogador que não chegou a 100%. Agora, a gente está tomando conhecimento aí, está voltando dois garotos aí da base do Vasco, Matheus, que estava lá no São Paulo, e o Barros, certo? Por conta da incompetência deles que não conseguem contratar. E essa semana o senhor Admar Lopes vai começar a ser cobrado aqui pela gente, porque ele ficou praticamente uma semana na Europa e vai ter que ser feito anúncio essa semana. Certo? Foi lá para trazer zagueiro, para trazer ponta, foi para trazer o jogador do Rennes, falou comida, falou. Enfim. Vai ter que ser dada alguma solução para isso. Agora, o que é pior é o seu Pedro Paulo ficar chorando, 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 se lamentando. E o cara não ir atrás de um investidor para o Vasco. Porque o Magnacci, ele desmentiu essa parada aí do Botafogo. Por que esse cara, por que esse Pedro Paulo, ele simplesmente não vai atrás de dinheiro novo para o Vasco, irmão? Eu não estou falando aqui de vender, não. Mas tentar fazer um negócio igual o presidente do São Paulo lá está fazendo. O cara injetar dinheiro no Vasco. Ou outra pessoa. Não, irmão. É essa sacanagem. É o Vasco dos amigos de Pedrinho. Felipe e companhia sem competência
administrando o Vasco. Daí fica muito difícil, muito difícil. Essa semana vai ser uma semana delicadíssima. Agradeço pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!